Agradeço, é muito bom estar aqui com vocês, bom dia para todo mundo. Bom, iniciando aí a trilha de processos, eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre como usar a nossa energia no lugar certo e da melhor forma. Falando rapidamente sobre mim, eu sou publicitária de formação e especialista em projetos aí por opção, né? Já atuei aí em agências, né? Atuo no mercado de publicidade há bastante tempo, tenho mais de 15 anos de experiência. Já trabalhei em agências de diversos formatos, diversos tamanhos, com diferentes tipos de projetos, diversos tipos de equipes, enfim, né, isso contribuiu muito para eu ter toda essa formação e chegar aqui até hoje. Atualmente eu atuo na área de operações da Romo Thompson, onde estou aí mais ou menos 7 anos como diretora de projetos, né, e minha função hoje é muito mais facilitar a comunicação, os processos, evoluir a cultura digital e da agência contribuir para essa evolução, né. Também, eu gerencio também projetos internos e para clientes, né, mas estou muito mais focada em adaptar processos aí e modelos colaborativos para realmente contribuir para o futuro da agência. Divido minha energia hoje entre família e tudo mais, sou mãe do Gabriel, um garoto de 18 anos que está em fase de vestibular, né, e entre o trabalho, né, na WT, que é o Wunderman Thompson, e os meus estudos, né, gosto muito de estudar sobre certificações, sobre os métodos ágeis, inteligência emocional, workshops de uma comunidade que chama Mulheres Agilistas, que acompanham bastante, e o próprio mestre GPO Cuba, que tem muito conteúdo interessante. Um pouco de contexto, né? Eu vou trazer um pouco, optei por trazer aqui um pouco de como operações trabalha hoje, né? Assim, é uma área que tem um trabalho constante, perene e evolutivo, mas hoje eu escolhi falar de 2 pilares que eu acredito que são responsáveis aí por grande parte do trabalho que é feito hoje nas agências, que é falar sobre pessoas e sobre métodos. E falar também sobre os caminhos que eu entendo são bons caminhos para a gente realmente usar a nossa energia no lugar certo, né? Da melhor forma. Começando por pessoas que hoje são uma parte muito importante nas organizações, né, e as mudanças são feitas por elas, então a gente precisa de verdade muito delas, né, então para engajá-las aí no processo, como qualquer processo que você queira implementar, é importante trabalhar com uma motivação emocional para que elas entendam que o processo é importante realmente para resolver as dores que elas têm, trazer qualidade para o trabalho, trazer qualidade até mesmo de vida. Então, é sempre assim, desmistificar essa questão realmente do processo. Mas, ao mesmo tempo, elas têm que estar dispostas a aprender, desaprender e reaprender sobre tudo, aí realmente para a evolução dos trabalhos continuar acontecendo. Uma integração de processos de trabalho nas equipes também é muito importante para que as pessoas se sintam pertencentes aí ao todo, né, e empoderadas aí realmente e tomem decisões, explorem suas qualidades da melhor maneira, mas também a gente não pode esquecer que toda autonomia também traz responsabilidades. Por exemplo, a gente tem aí responsabilidades financeiras sobre o seu trabalho, né, mesmo você não lidando com o dinheiro do cliente, de diversas formas, dependendo da área onde você atua, é importante pelo menos você evitar o desperdício das suas horas profissionais e do seu time, né? Isso não deixa de ser uma autonomia financeira que você tem, é importante olhar para ela também. É importante que você tome decisões conjuntas, né, com a sua equipe, com todo mundo, né, mas também sempre estar ciente do impacto que cada decisão causa no decorrer dos jobs ou dos processos como um todo. E é sempre importante clarificar para esses profissionais o quão importantes são essas decisões, mas o que elas acarretam. Por exemplo, hoje a gente pode ter uma visão, alguns exemplos, né, de como você diferenciar essas decisões. Eu posso tomar decisões individuais, e isso realmente só afetar o meu trabalho. Se eu sou um criativo, eu defino como eu quero atuar, como eu quero fazer o meu layout da melhor forma. Eu posso tomar decisões em consenso com o meu time, e aí essas decisões são bem importantes, elas não devem ser alteradas, porque eu posso estar interferindo, eu posso estar prejudicando o trabalho de um grande grupo, né, com relação a isso, e eu posso tomar decisões em consenso com o meu líder, que aí realmente é muito mais um papel de orientação e de acompanhamento do que uma decisão em si, realmente, que vai acarretar alguma outra questão. E por último, e não menos importante, a gente tem realmente as pessoas, elas precisam ter clareza dos papéis delas e das responsabilidades delas. Óbvio que sem duplicidade, sem sobrecarga, a gente vem do processo onde a gente tem acompanhado, o home office gerou uma série de questões que estão sendo tratadas pelas empresas, mas isso é muito importante, né? Tem diversos momentos de protagonismo ou de acompanhamento que cabe aos gestores também colaborar com isso e dar essa clareza para cada uma das pessoas, né? E por último, uma frase que eu gosto muito, que é de um filósofo super conhecido, que é o Bruce Lee, que
a gente como pessoas, a gente tem que ser como água e se adaptar e seguir o curso sempre das coisas que vão acontecendo no fim da nossa vida, realmente, para a gente poder se adaptar sempre, né, o mais rápido possível. Entrando já em métodos, aqui realmente a questão, a gente tem outras questões para tratar, que é realmente desconstruir um pouco visões que se criaram no mercado e ressignificar alguns processos, alguns modelos de gestão que a gente tem hoje. O nosso mercado, ele incorporou 2 estigmas aí, por N motivos, né, que a gente está hoje numa árdua missão de desconstruir um pouco isso, quando você fala em agilidade, que significa ser mais rápido, ou fazer milagre, ou fazer zero documentação, e processo que muitas vezes ele remete à burocracia, à lentidão e a excesso de trabalho. Então, falando um pouco sobre cada um deles, como é que a gente pode tratar cada um desses temas? Agilidade não é velocidade, é fazer o mais rápido possível, e não é fazer o mais rápido possível sem pensar. Agilidade é ter flexibilidade, é mudar a direção de uma entrega em andamento para gerar maior valor, sem afetar essa entrega. Agilidade acaba sendo uma filosofia, um jeito de trabalhar e de pensar, e muito mais pautado por métodos e práticas que devem fazer parte da cultura da empresa, e não devem ser ignorados, né, cada vez mais. E quando você fala em processos, a gente já parte de um histórico negativo, porque a gente veio de um momento onde falar de processos acabou se tornando difícil por conta de um passado recente que onde empresas e agências, até mesmo agências, acabaram tentando fazer grandes transformações em o processo, sem falar com os times, sem entender suas dores e sem ouvir realmente essas equipes, e isso realmente acaba gerando uma estranheza nas pessoas, né? Então, grandes mudanças geram medo nas pessoas, porque processos geram esses medos de que os processos atrapalham, que irão burocratizar o trabalho dela, que o trabalho vai obrigá-las a transformar a trabalhar de um jeito que elas não gostam, ou que elas não conhecem, que é muito mais difícil, né? Mais processos, mas por que ter processos, né? E fazer essas mudanças, por que isso é tão importante? E, de fato, o que são processos hoje, né, na nossa visão? Primeiro, eu vou começar porque eles não são, né? Eles não são sobre revolucionar, né? Eu acho que a gente tem que partir do que a gente já faz bem e melhorar aí a cada momento, não fazer nada de forma brusca, porque isso realmente é muito complicado. E a gente tem que começar já respeitando o propósito, a cultura da empresa e principalmente o conhecimento e a necessidade das pessoas. E não é também sobre burocratizar, e sim sobre todos se sentirem responsáveis e partes importantes no trabalho, né, como um todo. Mas também a gente tem que buscar uma combinação de métodos ou de técnicas que já estão no mercado, aí sendo testadas há bastante tempo, né, por institutos como aqui o Mestre, realmente a gente trazer isso para a nossa visão, trazer isso para o nosso dia a dia, colocar o nosso talento e botar para rodar, para que a agência funcione melhor, e não realmente burocratizar. E também é sobre ter iniciativas, e não é sobre ter iniciativas sem acabativas, né? É sobre buscar formatos diferentes para acelerar a resolução dos problemas, fazer boas entregas, pois hoje em dia não tem só um jeito certo de trabalhar, tem um jeito melhor para você e que faz sentido para o seu momento, ali da empresa, da sua carreira e tudo mais. O que eles são, na minha visão, né? Os processos, eles devem ser corajosos. O que eu quero dizer com isso? Eles ajudam os times a abraçar uma causa, uma ideia inovadora e botar algo audacioso na rua, né? Os processos também devem ser saudáveis. A gente tem que estar bem preparada para trabalhar mais feliz, né? Isso faz parte do dia a dia hoje. Né? Gerar valor para o negócio também é muito importante, gerar valor para o cliente, trazer bons resultados para a agência também é bem importante. E os processos também devem ser alavancas, que a gente deve usar para sair dos nossos problemas, né? E resolver os nossos problemas e saber a melhor maneira de usar essas alavancas justamente para resolver as nossas dores. E, por último, eles trazem fluidez, porque usam técnicas, usam ferramentas, usam cadências que permitem visualizar os nossos trabalhos, do começo ao fim, ou seja, todas as etapas que estão em execução de um processo ou de um projeto podem ser visualizadas se você tem essa visão de fluidez, se você tem essa visão, se você tem essa transparência, se você trabalha com isso, se você tem essa capacidade de dar essa transparência para as equipes, principalmente para os clientes. E também é sobre começar os trabalhos do jeito certo,
planejando cada etapa de uma entrega, né? E aí também é sobre pensar em um conjunto de etapas que contribuem para uma boa gestão. Eu brinco que é um combo, né? Então você tem aí os modelos com fluxos de trabalho claros, mais as cerimônias e feedbacks formais e oficiais, que isso hoje é uma dor em muitas equipes, porque as reuniões, as cerimônias, ou elas são sem propósito, em muitas reuniões, ou elas não existem. Então a gente tem que sempre tentar buscar um meio termo e estabelecer isso de forma formal e oficial. Mais as pessoas com os papéis corretos nos lugares certos. E, por último, uma ferramenta de gestão de demanda visual do trabalho, porque realmente vai te ajudar a gerenciar tudo isso e ter uma melhor visibilidade sobre tudo que está acontecendo. E na prática, né, qual é a forma para que isso realmente funcione, né? Quando a gente fala muito aí sobre as pessoas unidas com os processos, tem uma maneira de trabalhar isso de uma forma melhor, enfim, né? Eu também brinco que não existe uma fórmula mágica, né? Mas eu trouxe aqui, eu tentei exemplificar aqui para vocês um pensamento, um framework baseado em técnicas já conhecidas aí de mercado, que são Design Thinking, Kanban, Scrum, enfim, entre outras, para que ajude a gente a pensar num ponto específico do trabalho, né, de um modelo de trabalho, que é o ponto de planejar mais e planejar para melhorar o começo das nossas entregas. Hoje, realmente, a gente para muito pouco para pensar, para muito pouco para planejar o trabalho antes mesmo dele começar. Não é sobre o planejamento da estratégia da campanha, e sim sobre qual a melhor maneira do trabalho ser feito, qual a melhor maneira do trabalho ser conduzido por toda uma equipe em diferentes etapas. Então, vou falar um pouco sobre isso com mais detalhe aqui na sequência. E por que planejar é tão importante? Porque planejar o início das entregas, você está se envolvendo com pessoas, com os papéis dessas pessoas, você envolve o ambiente, você facilita a integração, você motiva esse time, você mede a energia que a gente vai ter que usar para cada atividade, para cada campanha que você vai trabalhar. O trabalho, ele não depende de uma pessoa só, então as pessoas ainda, além de tudo, têm que estar engajadas nessa entrega. O planejamento, ele interfere no dia a dia, tem que ter um objetivo claro, uma direção, um suporte para você tomar decisões. Ele ajuda a gente a se antever os problemas, evitar o efeito dominó, entender o coletivo, testar realmente os entendimentos, ter um trabalho colaborativo de fato, e principalmente vai dar soluções para a gente, vai facilitar as entregas, ele vai dar a solução certa para o problema certo, a gente vai colocar a energia na coisa certa, evitando refação, a gente vai saber o significado e o valor do trabalho para o cliente, para a agência, tudo isso vai ser muito mais fácil para ser medido depois no decorrer do processo. E planejar, e porque o planejar, simplesmente, ele acaba não acontecendo, né? Então, porque como é que a gente faz isso realmente, de fato, acontecer, né? A gente precisa ter, o processo precisa ser autorizado, a gente precisa ter isso organizado, né? Então, por quê? Para não esquecer de nada, porque tem muitos projetos e muitas campanhas que são complexas e sempre passa alguma coisa. Para definir critérios e premissas, para envolver as pessoas certas no momento certo, da melhor forma, para medir toda a energia que a gente vai precisar usar para entregar as melhores soluções para o cliente, principalmente isso, né? E como é que a gente faz esse planejamento na prática? Como é que a gente começa esse planejamento na prática? Se a gente pensar no método de trabalho, onde a gente traz um pouco dessas filosofias que eu falei, principalmente do Design System, que é esse exemplo que está aqui, que tem essa questão um pouco do duplo diamante, esse começo, ele é bem importante, e hoje a gente divide essa visão em 4 etapas, né, a gente brinca que são os 4 Ds, o debriefing, o descobrir, o definir e o desenvolver. Cada uma dessas etapas tem o seu começo, deve ter o seu planejamento sobre ele, e é muito importante a gente parar em cada uma das etapas e falar sobre ele. Por quê? Quando eu estou no momento de debriefing e no momento de descobrir, eu tenho entendimento do desafio, eu tenho entendimento da organização, eu classifico e priorizo as entregas com o time. Esse momento pode ter a ver com uma definição de target, de posicionamento, de buscar um novo território para uma marca, de explorar novos canais para o cliente, para o produto, fazer uma transformação no mercado. Então, tudo isso tem que ser mapeado, documentado, pensado e discutido, né? Então, o começo do descobrir aqui, do entendimento do briefing, é muito mais nesse sentido. Quando a gente fala do momento do definir, né, justamente porque já é uma etapa de você fazer o planejamento, direcionar os times, registrar a estratégia e pensar nos caminhos que são tomados, é realmente o momento da gente decidir o que vai fazer, começar realmente a fazer esboços, a criar essas matrizes para a gente trabalhar e estabelecer que ferramentas a gente vai usar aqui nesse momento, que veículos eu vou usar, ou que
tecnologias eu vou precisar para trabalhar, né? Ainda não estamos falando sobre desenvolvimento, mas eu preciso de definições claras já aqui. E a etapa de desenvolvimento de fato, né, que é a etapa aqui nesse processo maior, né, que é a operação de fato em si, onde tenho que começar, eu tenho que fazer, é importante ter uma cerimônia, ter um processo muito claro de passagem de bastão de cada uma dessas etapas, de uma para outra, e mais principalmente da etapa de definição para a etapa de desenvolvimento, onde eu vou distribuir todos os combinados, tudo que foi acordado com o cliente, tudo que está conceituado ali já e planejado para todo mundo das equipes desenvolver, todas as áreas, mídia, produção, negócios, cada um vai pegar a sua caixinha, a sua entrega e vai sair para fazer. Então, é muito importante essa comunicação, essa formalização, as cerimônias, a clareza sobre isso. Então, é um começo, de todos esses começos, do debriefing e o desenvolvimento, é um dos são os mais importantes desse cenário, como você começa o trabalho, como o trabalho chega na agência e como ele, de fato, vai ser desenvolvido. Aqui onde a gente tem, de fato, os maiores problemas de entrega, os maiores problemas de refação, gargalos entre as equipes, gastos desnecessários por conta desse não planejamento inicial, lá realmente desde o debriefing, mas enfim, mas é possível que hoje em dia a gente acha que isso dá para ser feito de uma outra forma, a gente consegue realmente olhar isso com um outro carinho e realmente decidir isso de uma forma, ter esse olhar tático de fato sobre os trabalhos e organizar com propósito, classificar com propósito, transformar isso em esteiras. Aí se a gente pensa realmente já nos métodos, por exemplo, na etapa de sprints, de descobrir, a gente pode trabalhar com sprints. A etapa de definição, eu posso fazer um workshop colaborativo, com criação, cliente, todas as áreas, e já sair desse workshop com as ideias muito claras, layoutadas até muitas vezes, conceitualmente, né? E na etapa de desenvolvimento, eu tenho que ter clareza de quais são as esteiras, quantas frentes de trabalho eu vou ter, quantas filas de trabalho eu preciso ter, justamente para que esse trabalho flua, para que as equipes tenham essa visão, tenham a responsabilidade sobre o seu trabalho, tenham clareza sobre ele, consigam realmente atuar e fazer as entregas aí da melhor forma possível. E junto com isso, a gente tem que ter templates e ferramentas realmente para direcionar todo o time, como eu falei, rituais aí de alinhamento, né, de processos e rituais de organização das demandas de fato, né, e métodos, metodologias que sempre realmente vão ajudar a gente a fechar esse processo como um todo. E por que planejar mais não é só para projetões, ele também são para projetinhos, né? Então, é óbvio que projetos menores a gente acaba pulando algumas etapas, de repente eu não preciso ter um workshop de cocriação, mas eu preciso ter uma etapa de planejamento do desenvolvimento, né? Antes de sair realmente briefando todas as equipes. Então, cada projeto vai ter a sua particularidade e é importante que a gente planeje sobre isso. É sobre estar melhor preparado para trabalhar e gerar valor e bons resultados. Então, isso é realmente uma questão importante, né? Como a gente consegue lidar com isso nesse cenário? Planejar mais também é um compromisso, né? Hoje, para a gente, ele tem que ser um compromisso de todos, um compromisso da agência, um compromisso realmente de todas as equipes que estão envolvidas no projeto. É fazer parte da cultura, do jeito de pensar e do jeito de agir da agência, né? Então, não só da agência, como das empresas também, e aí realmente aqui a liderança tem um papel super importante de pensar e de agir e de ajudar na disseminação dessa cultura, na autonomia para essas equipes realmente terem essa liderança e terem essa visão de planejamento. E, por último, no final do dia, né, tudo isso, na verdade, que a gente quer fazer é fortalecer o nosso jeito de trabalhar. Então, aqui a gente tem uma sequência aqui de pensamentos sobre como começar e como terminar todo o trabalho, né, pautado muito sobre processos, que é você começar simples e evoluir realmente quando você precisar. A gente não pode começar querendo desconstruir tudo e revolucionar todo um processo de trabalho que muitas vezes ele já funciona, né? A gente tem que testar sempre que for possível, sempre que for necessário, errar, porque isso vai acontecer, e vai acontecer muito, né, acontece muito hoje em dia, só que ao mesmo tempo que você pode errar, você tem que corrigir rápido, o mais rápido que você puder, e tentar realmente errar da maneira mais assertiva possível ali, dentro dos limites que você tem, e medir o que é feito, né, sem dados a gente não consegue realmente tomar decisões, né, e essa evolução tem que ser sempre, tem que ser perene realmente para que isso aconteça, para que esse processo aconteça sempre. E por isso, eu acho que, assim, bora usar processos para planejar, é a melhor maneira de que isso aconteça, né? O processo, ele hoje em dia, ele não tem mais essa visão de como era visto no passado. Espero que esse conteúdo aqui tenha ajudado vocês a entender de uma outra forma sobre como ele pode agregar e como ele pode ajudar realmente o dia a dia de trabalho de vocês, a planejar de novo cada uma dessas etapas, tá?
Enfim, o tempo aqui é rápido, né? Deixo meus contatos aqui para quem tiver dúvidas, quiser mandar algum conteúdo, quiser bater mais papo, estou à disposição. Tem um videozinho aqui no final, que é bem rapidinho, é só um exemplo, vou ver se vai funcionar o áudio certinho, é só um exemplo de como é importante a gente ter um planejamento desde o começo e quanto a comunicação faz diferença realmente para uma equipe, tá? Vamos ver se vai funcionar aqui. Pessoal, se tá ruim para vocês, imagine para nós. Dia de domingo, passamos o dia todo trabalhando, fomos contratados para demolir esse prédio e acabamos fazendo a demolição de um prédio vizinho. No final do serviço, o dono chegou e disse que o prédio para demolir não era esse vizinho aqui do lado.